Livro Não Mais Eu, Mais Cristo. Livro de Jó, Dong Yulan. Capítulo 15. Tema desta semana: As Palavras de Eliú, parte 1. Meta de hoje: leitura das páginas 191 a 194. Eliú, o Buzita. O capítulo 32, versículo 1, diz que os 3 amigos de Jó cessaram de repreendê-lo por achar-se ele justo aos próprios olhos. Nas suas palavras finais, ele ainda se tinha por justo. Dizia que não tinha erros e que não queria errar no futuro. Somente eu, tal pessoa que teme a Deus e se desvia do mal, sou sábio e inteligente. Então os 3 amigos se calaram. Agora Eliú fala. O versículo 2 diz: Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Jó se auto-justificava, não tomava Deus como justiça. Em outras palavras, para ele, Deus era injusto. Jó pretendia ser mais justo que Deus. Sua atitude assim o demonstrava. Também a ira de Eliú se acendeu contra os 3 amigos de Jó, pois mesmo não achando o que responder, eles condenavam a Jó. Versículo 3. Eles não tinham provas contra Jó. Quando Cirô, Elifas condenou Jó em muitas coisas, dizendo que ele havia desamparado os órfãos e as viúvas tomara dinheiro dos outros por penhor, que cometera muitos erros. Jó capítulo 22, versículos do 1 ao 9. Disse coisas que não eram verdade, e mesmo sem ter provas condenaram Jó. Depois suas palavras cessaram. Então Eliú se irou, e o capítulo 32, versículo 4 diz: Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois era de mais idade do que ele. Eliú achava que Jó estava justificando-se demais. Justificar-se até que ele poderia, mas por que dizer que Deus era injusto? Por que criticar a Deus? Por que opor-se a ele? Deus nos criou. Por que Jó teve tal atitude para com Deus? Eliú queria falar havia muito tempo, mas continuava ainda a falar os que eram de mais idade que ele. Quando se calaram, ele resolveu questionar Jó. O versículo 6 diz: Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita: Eu sou de menos idade e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vós declarar a minha opinião. A atitude de Eliú era correta. O versículo 7 diz: Dizia eu, falo os dias e a multidão dos anos ensina a sabedoria. Eliú foi coerente, por isso Deus não o repreendeu. No versículo 8 ele continua: Na verdade há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Quando criou o homem, Deus soprou em suas narinas. O sopro de Deus tornou-se o espírito do homem e deu-lhe sabedoria e entendimento. Essa sabedoria é humana, provém da vida humana e consiste no entendimento que há no homem. Está na sua mente, que é a parte da alma. Nos versículos 9 a 10, Eliú diz: Os de mais idades não é que são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. É como se ele estivesse dizendo: Tenho o espírito humano e o sopro do Todo-Poderoso foi soprado dentro em mim. Não pense que só vocês têm sabedoria. Deus deu sabedoria também a mim, e essa sabedoria está na vida da alma do homem. Isso é o que Paulo mencionou em 1 Coríntios capítulo 2. Essa é a sabedoria deste mundo, deste século. É a sabedoria que os homens têm em sua mente. É a sabedoria física, não é a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é Cristo. Sabedoria no espírito humano. Naquela era, os homens não tinham o Espírito de Deus, mas no seu espírito eles tinham sabedoria e entendimento. No capítulo 32, Eliú continua: Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, enquanto quem sabe buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois dizendo: Achamos sabedoria dele, Deus pôde vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavras alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Versículos do 11 ao 14. Cabe aqui ressaltar um fato: Jó sabia falar muito, porém quando Eliú começou a falar, falou durante 6 capítulos. Jó não lhe respondeu palavra alguma, e o mesmo se deu com os 3 amigos de Jó, que se tinham por sábios, contudo não conseguiram vencer Jó. É interessante observar que essas pessoas idosas, que diziam ter sabedoria, ficaram agora caladas, não falaram nada. E Eliú, por sua vez, agia de modo contrário. Ele disse: Eu não posso ficar calado, agora simplesmente porque vocês se calaram. Também preciso responder, expor a minha opinião. Versículos do 15 ao 17. O espírito humano e o espírito de Deus.
Quando falamos, embora tenhamos nossa opinião, não devemos apegar-nos a ela, porque há sempre a possibilidade de que essa opinião provenha da nossa mente natural. No versículo 18 de Jó, capítulo 32, Eliú diz: porque tenho muito o que falar e meu espírito me constrange. É como se dissesse: preciso expressar minha opinião. Ela está na minha alma, mas o meu espírito me constrange a expressá-la. O seu espírito estava constrangendo-o. Esse espírito ali era o espírito humano de Eliú, não era o espírito de Deus. Às vezes o espírito de Deus dentro de nós constrange-nos a falar. Então precisamos falar, precisamos testificar, reagir e compartilhar a palavra de Deus. Mas nós abafamos esse sentimento, não é assim? Nas reuniões, quando chega a nossa vez de compartilhar, se recebemos as palavras do Espírito, certamente temos o que dizer. Deus nos constrange a fazê-lo. Contudo, se nos negarmos a expressar as palavras com que Deus nos tocou, Ele vai constranger-nos novamente. Fale, fale. Mas nós resistimos. Não, eu não quero falar. Há tanta gente aqui, o que eu vou dizer? Teria eu tanta sabedoria como os demais de idade têm? Não consigo falar, mas dentro de você Deus insiste. No caso de Eliú, o seu espírito é que o estava constrangendo. No nosso caso é o Espírito do Senhor que nos constrange nosso espírito. Isso é diferente do caso de Eliú. Quando levantamos para falar o encargo do Senhor, o Espírito cessa de nos constranger, porque o encargo foi liberado e teve a dose certa. No caso de Eliú, ele foi constrangido pelo seu espírito no homem natural, e por isso o seu falar foi como algo que explodiu, estourou, e ele falou por longo tempo. Assim é também conosco, quando o nosso encargo vem do Espírito, sob a influência da mente natural do homem, nós ultrapassamos o encargo e nos alongamos. Às vezes, quando no calor de uma discussão, o nosso parecer vem na frente, então o Espírito do Senhor não tem chance e o nosso Espírito vem, então como um odre velho contendo vinho novo. Estoura e ficamos totalmente expostos. Certamente não queríamos estourar nem nos zangar, porém o espírito do homem natural é que nos constrangiu. O que devemos fazer então no Novo Testamento? O que devemos fazer na vida da igreja? O nosso espírito humano já está mesclado ao Espírito do Senhor. 1 Coríntios 6,17. Hoje, ao exercitar o nosso espírito, a nossa mente é renovada e se sujeita à ação do Espírito. Devemos dar a primazia ao Espírito que está em nosso espírito.